O que não falta nesse canal é indicação de bons filmes de suspense e terror asiáticos. E esse é mais um vídeo desse. Oi gente, tudo bom? Recentemente eu assisti ao filme Hide and Seek, que tem duas versões. A original, lançada na Coreia do Sul em 2013, e um remake feito em 2016 na China. As duas produções têm basicamente a mesma história, somente apresentando algumas poucas alterações, porém a obra chinesa foi lançada na língua original deles para poder alcançar um público maior, porque a gente sabe que o público consumidor de produções culturais na China é muito grande, então eles adaptaram alguns detalhes, trouxeram a história para se passar na China com autores famosos chineses e basicamente a história é a mesma. Eu gostei demais da obra, eu achei muito interessante. Aqui no Brasil ela chegou com o nome de Eu Sei Onde Você Mora, o que eu acho que é um nome que entrega um pouquinho mais da obra do que é o nome original, que é Esconde, Esconde, mas no geral é uma obra muito interessante que vai sim te surpreender em alguns aspectos, alguns outros nem tanto, mas mesmo as partes em que não são surpreendentes ou que não te pegam de uma forma assim inesperada, ainda assim eu sei que você vai gostar porque tem um bom enredo, tem uma boa trama, tem muita pista falsa que faz você criar mil teorias. Então eu tô muito nessa pegada de filmes, de livros, nesse estilo de história. Então eu fiquei muito interessada quando eu li a sinopse, vi algumas pessoas falando muito bem da obra e eu realmente gostei muito, apesar de não serem filmes e lançamentos. Mas ainda assim vale a pena dar uma chance e eu vou explicar um pouquinho o porquê. Mas antes de continuar, o que é de praxe aqui no canal, eu vou pedir para vocês darem uma conferidinha se vocês já estão inscritos aqui. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se. Também já clica no botãozinho de joinha e dá um like nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. O canal está crescendo e isso é graças à ajuda de vocês. Fico muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo, gostando de todo o trabalho que eu tenho feito. Também comenta aqui embaixo outros filmes também asiáticos ou não que vocês queiram me indicar. Eu adoro as indicações de vocês, depois eu vou e fico procurando. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo se você assistiu as duas versões, as diferenças que você notou nas duas versões. Também já me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo tudo marcadinho, eu vou adorar essa interação de vocês. Os dois filmes Hide and Seek, ou Eu Sei Onde Você Mora, têm a mesma premissa, que é a gente acompanhar a vida de Jung. Ele é um rapaz, um comerciante super bem sucedido, ele tem uma cafeteria, ele tem alguns empreendimentos, ele mora num grande condomínio, uma cobertura muito luxuosa, ele tem uma esposa, ele tem no filme sul-coreano 2 filhos, no filme chinês uma filha, e é muito legal, sabe, essa interação dele com a família. A gente percebe que ele é um rapaz bem estruturado, só que a vida dele começa a mudar quando ele recebe um recado de que o irmão dele, que tem um certo problema assim com a família, ele tá desaparecido, ele não aparece há muito tempo num lugar onde ele mora, que é tipo um cortiço, e o senhorio dele entra em contato porque precisa recolher as coisas dele ou pagar o aluguel, e aí ele fica intrigado com o que aconteceu com o irmão. Nesse cortiço onde o irmão dele morava, a gente acompanhou previamente, tanto é que o filme se inicia um assassinato de uma moça que morava ali sozinha e que misteriosamente ela foi atacada por uma pessoa vestida com roupa de motoqueiro e um capacete. Então a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente presume que seja um morador do prédio por algumas coisas que acontecem, e aí a gente começa a ver que essa situação inicial dessa moça que acabou sendo assassinada ali naquele cortiço, que é um condomínio com bastante apartamentos bem precários, bem pobres, com a história do irmão do Jung. Então a gente começa a criar as conexões do que pode ter acontecido para ele ter desaparecido, às vezes dá a entender que ele aparece em alguns momentos, com a história dessa moça que foi assassinada. Além disso, toda a trama também gira em torno de alguns sinais que são colocados na porta dos apartamentos e que simbolizam alguns números de moradores que tem ali. Então, por que alguém estaria interessado em acompanhar os moradores daquele cortiço e o porquê que estaria interessado em saber quantas pessoas tem, como que é o apartamento e tudo mais. Então, a gente começa a ter vários núcleos de suspense, vários núcleos de mistérios envolvendo aquele prédio, aquela família e outras pessoas que ele acaba conhecendo durante essa investigação. Como, por exemplo, uma mulher solteira que mora no apartamento do lado ou próximo ali onde o irmão dele morava,
tem uma filhinha e ela por algum motivo tem muito medo do irmão do Jung. Além disso, também a gente vai acompanhando um pouco mais da família do Jung de uma forma geral. A gente começa a entender um pouquinho do relacionamento dele com a esposa, ele mente algumas coisas para ela. O Jung também tem muitas coisas no passado que não estão bem resolvidas, especialmente relacionadas ao irmão dele. No passado eles tiveram um atrito, algo que mudou muito a vida do irmão, completamente, alterou a vida da família. Todo o passado da família tá envolvido num grande mistério que o Jung esconde muito na mente. Isso também causou para ele um grande transtorno. Ele tem um pouco de transtorno com limpeza, ele tem toque, né? Aquele transtorno obsessivo compulsivo. Então essas coisas vão se refletindo nas atitudes do dia a dia dele. E tudo isso acaba sendo um pouco de pistas para que você possa entender, ou vai juntando os pauzinhos para tentar entender o que aconteceu com o irmão dele e o porquê que tudo isso está acontecendo ali naquele condomínio, né? Aquele assassinato, aqueles mistérios envolvendo o irmão dele e essa pessoa misteriosa que se veste de motoqueiro com um capacete e tudo mais. Eu até cheguei a comentar no início que talvez o final não seja tão surpreendente assim, porque às vezes você pode até imaginar algo que possa estar envolvido com o final, porém eu acho que muitas coisas que acontecem ali, elas te pegam de surpresa. Mesmo que você possa imaginar alguma coisa, possa imaginar, sei lá, o motivo do vilão estar fazendo o que está fazendo, você não vai imaginar como isso vai acontecer, provavelmente você não vai imaginar as consequências que isso gera. Então, de uma forma geral, é um filme sim surpreendente, apesar também de ter vários clichês. Então tem aquelas cenas clássicas dos filmes de suspense e terror, aquelas cenas de perseguição em estacionamento, perseguições em escadaria, coisas muito clichês, mas que dão um corpo para algumas cenas de suspense. Uma coisa que eu gostei muito é que o filme não tem jumping scares, ou seja, aqueles momentos de susto, sabe, que aparece do nada alguma imagem e você tem um susto. Não, todos os momentos que ele te causa medo, ele causa medo pela tensão, não por cenas assustadoras. Então às vezes você tá tão tensa com aquela cena, você tá sentindo aquele terror que aquele personagem tá sentindo por alguma situação psicológica que o vilão faz ele passar, e aquilo dali sim te dá uma ansiedade, te dá um medo, te dá um assombramento e não necessariamente sustos. Então por isso que eu até classifico mais esse filme como um filme de suspense do que um filme de terror, embora ele tenha assim cenas com características de filmes horror, né, de filmes de terror. Gostei bastante. Os diretores de ambas as obras, tanto a sul-coreana quanto a chinesa, trabalharam muito bem, justamente porque consegue criar esse clima de tensão constantemente. E apesar de alguns absurdos, de algumas atitudes de alguns personagens, não de todos, você consegue entender e ter empatias por eles, sabe? Porque apesar de alguns personagens tomarem atitudes extremamente burras, sabe? De sempre cometer o mesmo erro, de sempre fazer coisas, sabe, bizarras, que você sabe que muitas pessoas não fariam, ainda assim você cria uma empatia, você torce por eles, você entende o que está acontecendo, você entende que aquilo dali muitas vezes é motivado por um momento de impulso, uma necessidade de resolver aquela situação com urgência. Então isso é legal também, isso faz parte da condução de quem está produzindo, de quem está dirigindo, de quem está à frente daquele trabalho. Então isso também é muito legal. Gosto muito da questão dos cenários, é tudo muito bem feito, você sente muito a diferença entre as duas realidades, porque os dois focos principais do filme, os dois principais cenários, é o condomínio de luxo onde mora o Jung e a família dele, e o cortiço, né, aquele condomínio bem pobre onde o irmão dele estava morando. Então essas duas diferenças de realidades são muito bem mostradas, e pra gente que é aqui do Brasil é legal ver uma cultura diferente. Muitas vezes de repente você tem uma visão diferenciada ou muito limitada, recortada sobre a realidade do país. É legal ver as situações diferenciadas, tanto na Coreia do Sul quanto na China. Você vê que essas discrepâncias de realidades, discrepâncias sociais existem em qualquer lugar do mundo, né? Então até como uma forma de você ter acesso a outras culturas, outras realidades, esse filme é interessante também. Essas obras estão longe de serem as minhas preferidas de terror asiático, até porque no geral quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito mais de um terror muito mais slash, uma coisa muito mais gráfica, e esse filme não tem isso.
Tanto que se você tem medo de filmes assim, esse filme é pra você, ele não tem essa pegada. Por outro lado, eu gostei muito dele como um filme de suspense, um filme que te deixa tenso, um filme que te deixa com vontade de entender o que tá acontecendo do começo ao fim. É um filme que você não cansa de assistir e você ao tempo todo tá sendo instigado a continuar, porque todo tempo tem uma história, tem uma coisa de ação, então não é um filme monótono. Então eu gostei muito disso também por isso, te prende na cadeira e te faz querer assistir até o final por causa dessas cenas intensas. Então não é um filme lento, não é um filme que tem uma condução complicada. Eu vi algumas pessoas falando que ele é confuso, eu achei ele zero confuso, eu achei que em certos momentos, ele não é explícito, ele não é um filme didático, aquele filme que vai ter todas as explicações dadas ali através do diálogo. Não, muitas coisas para você entender você tem que pescar os assuntos. E por ser um filme com uma outra língua, né, então alguns detalhes que vem escrito, como por exemplo mensagem de celular ou alguma informação que está no caderno, se não tiver legenda, obviamente você vai perder. Então talvez até se a gente entendesse mais a língua, captassem alguns detalhes de uma forma muito mais prática, mas de uma forma geral, apesar desse detalhe, dessa barreira linguística, é um filme fácil de entender, é um filme interessante, que tem uma amarração muito boa e eu acho que quem gosta de suspense vai gostar. Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você já assistiu ao filme, se você gostou ou não gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, me indique outras produções, vou gostar bastante. É isso, um grande beijo e até o próximo.